Bom, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos conversar agora sobre preparativos de viagem. Não a minha, mas a de vocês. Exatamente, vamos que vamos pro vídeo. Moonlight whispers in the sky. Shadow falls where you used to lie. Empty streets on the blues tonight. Oh, I'm missing you, missing you. Every heartbeat, every move. Oh. Bora, minha tropa, tudo bom com vocês? Cara, eu fiquei sabendo de um assunto aqui que eu tava conversando aqui com o Pachá, nosso amigo aqui do Paraná Autopeça. Vim comprar aqui uns lubrificantes aqui, umas graxas. E ele me falou um negócio aí pra vocês tomarem cuidado. Tá havendo muita falsificação de óleo, tá? De óleo de lubrificante. E tá aumentando cada vez mais. Por quê? Por falta de óleo no mercado. Por falta de óleo no mercado, eles estão pegando aqueles óleos que recondicionado, colocando nos frascos e revendendo como se fosse original. Ele me falou que a Texaco tá parando de mandar óleo porque não tem óleo por conta da guerra. Então, galera, é o seguinte, para quem vai viajar no final do ano, saiba que vai dar tiro o preço. Vai dar tiro. Já se programe para comprar todos os óleos do seu carro agora, todos os óleos lubrificantes, motor, câmbio, a bexiga toda que vocês quiserem. Entendeu? Eu falo para vocês que o negócio vai piorar. Entendeu? O Pachá nunca me falou isso, que é aqui da Paraná Autopeça. Mas quando ele foi agora, ele falou: já que você vai se programar para viajar no final do ano, já compra o óleo do seu carro. Eu vou ter que fazer 2 trocas, porque agora em agosto vai vencer 6 meses do óleo, né? Agora em agosto vai vencer 6 meses do óleo. Então eu vou ter que me programar aí para comprar 2 trocas, porque é uma troca agora de agosto pro final do ano e outra troca antes de viajar. Então vai ser melhor comprar um galão de 20 litros. Vai sair muito mais barato do que comprar ele de litro. Quem puder comprar de galão seus carros, que vocês sabem que vai ter que fazer a substituição, já comprem, tá? Já comprem. Pelo menos vocês vão se prevenir para algo mais futuro. Eu agora esse mês já vou comprar de galão de 20 litros. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estão fazendo a preventiva de viagem de vocês? Vocês estão vendo cada situação que o carro de vocês está enfrentando? Tá? Porque uma coisa é você trabalhar com um carro aqui dentro da cidade. E muitas vezes as pessoas pensam que você rodando aqui na cidade você está agredindo menos o seu carro do que em viagem. Errado. Errado. Por incrível que pareça, vocês rodando aqui dentro da cidade, vocês estão agredindo mais o seu carro do que na estrada. Porque na estrada tem ventilação, a estrada ela tem como é que eu posso dizer? Lubrificação constante do motor, não tem aquela oscilação de velocidade. Por incrível que pareça, vocês pensam assim: ah, o carro está funcionando e ele está fazendo a lubrificação, beleza, mas ele tem a variação de pressão, entendeu? Das lubrificações. A partir do momento que você está aqui no semáforo, pare, siga, quer dizer, você está alternando a lubrificação do seu motor, você está aumentando a quantidade de bar de pressão para o óleo atingir as peças metálicas do motor, e quando você para, ele baixa a pressão, entendeu? Basicamente aí em torno de, dependendo de alguns carros, baixa até para menos de 1 bar de pressão. Então, o motor diesel e o motor gasolina, ele trabalha diferente. Lógico que o motor a diesel, ele vai trabalhar com a pressão de óleo bem mais alta do que um carro a gasolina. Mas é a mesma coisa. entendeu? A pressão do motor de um motor a diesel é bem maior,
Por quê? Porque ele trabalha com mais pressão do que um motor a gasolina. Por isso que ele tem que ter uma alta incidência de lubrificação no motor. Então é o seguinte, muitos aí pensam, eu vou trocar o óleo quando bater a quilometragem aqui dentro da cidade. Cara, tem muitos aí que vai rodar 2 anos, não vai bater 10 mil quilômetros ou 7 mil quilômetros, como muitos aí trocam, tá? O certo é, se não bater quilometragem, entre 5 a 6 meses fazer a troca do óleo do motor, tá? 5 a 6 meses, se não bater quilometragem. Para bater quilometragem, você tem que dividir por 2. Se o óleo do seu carro é para 10 mil, você troca com 5, tá? Com 5. Uma coisa que eu percebi com o Cerato, quando o óleo já estava ficando já em alto desgaste, principalmente pela contaminação de combustível, que a gente também, o motor ele contamina o nosso lubrificante com o combustível, principalmente quando você roda muito no álcool. Você pode ver que ele faz uma espumazinha branca na tampa de válvula, onde você vai abrir para completar, entendeu? E ainda mais agora, né, que a gasolina, nossa gasolina está com incidência maior de etanol do que antes. Aí vocês precisam intensificar a troca de óleo do motor de vocês. Quando vocês estão em viagem, como é que eu posso dizer? Pela alta temperatura do óleo, a contaminação do etanol ele evapora, ele não fica no óleo. Por isso que a lubrificação do motor que viaja mais do que trabalha aqui é bem melhor, entendeu? Do que aquele que trabalha dentro da cidade. Então, vamos prestar atenção nessa questão de troca de óleo. Nunca fugir da especificação do óleo do motor. Essa especificação aqui desse carro é o seguinte: é 10,40 para lugares frios e para lugares mais quentes é 15,40. É 15,40 até morrer. Até o motor travar, até o motor parar, entendeu? Não tem essa, vou colocar uma viscosidade maior para poder fazer uma lubrificação melhor. Não. Vocês têm que se lembrar o quê? No espaçamento entre as bronzina de mancal, entendeu? E os roletes dos tuchos, ele tem uma folga. Se você coloca um óleo mais grosso, ele vai demorar para poder chegar e completar de óleo aquelas folgas, fazendo com que o seu motor venha a reabrir e perder pressão de óleo de carro, entendeu? Por isso que muitas vezes você está parado no semáforo, você pensa até que é sensor de óleo, mas não. Às vezes dá até aquela piscadinha. Por quê? Quando o seu óleo está afinando muito, entendeu? Quando você usou um óleo mais grosso e quando ele está velho, ele vai fazer o quê? Ele vai afinar antes de engrossar de novo, virar uma graxa. Aí ele começa a dar aquelas piscadinhas na luz de óleo, porque é baixa pressão de óleo, entendeu? Tem que ficar esperto nisso aí. Óleo de câmbio se troca sim, pelo amor de Deus. Eu já escutei tanta gente falando: óleo de câmbio não se troca, óleo de câmbio automático não se troca. Se troca sim, entendeu? Já teve vezes aí de eu chegar a olhar carro de fulano e cicrano aí para poder comprar, o camarada chegar e dizer, encher a boca para dizer: olha, eu nunca fiz nada desse motor, nunca fiz nada nesse carro, é só troca de óleo do motor, gasolina e acelera. Eu já falo pro camarada: se tu me chamou para você chegar e olhar esse carro aqui, caia fora. Até Corolla e até Honda, que são tanques de guerra, Hyundai, que são tanques de guerra, entendeu? Se o camarada disser um negócio desse, eu digo: fuja desse Corolla. Ou você continua na habituidade desse camarada aí, ou então se você for pegar esse carro, for fazer manutenção, vai aparecer horrores na sua vida, entendeu? Que pode ser até o melhor carro do mundo, mas não aguenta isso aí. Não aguenta. Falo pra vocês, não aguenta. O camarada, pronto, minha vizinha mesmo, fui dar a partida no carro dela, entendeu? Pra poder tirar ela da frente do meu. O carro batendo tucho. Quando eu fui olhar lá, ela tinha trocado o óleo em 2024, no mês 7 de 2024. Eu liguei pra ela na hora: filha, você vai esperar bater o motor do seu Sandero pra você trocar o óleo? Olha aqui. Ele disse: mas tá no nível. Sim, tá no nível, pô. Mas a lubrificação, é isso. Você perde o motor até de graça. E óleo de câmbio se troca, tá?
O óleo de câmbio, se for da linha Mercury LV, dependendo do carro, é a cada 5 anos. 5 anos ou 60 mil quilômetros. Se você não bate 60 mil quilômetros, você troca a cada 5 anos. O câmbio do Jetta, da linha Volkswagen, é 100 mil. O câmbio do Fuso é 100 mil. Muitos câmbios aí são 100 mil. Mas é aquele negócio, tu vai esperar dar 100 mil pra você trocar? Cara, é muita coisa, bicho. Muitas vezes quando o cara vai tirar o óleo lá, o óleo tá impregnado, cara. Tá impregnado e muitas das vezes quando vai trocar o óleo, põe o óleo novo. Quando o óleo novo entra e lava as peças todinhas, aí sai entupindo o solenoide, a porra toda. Aí o que acontece? Trava o câmbio. Aí o camarada chega, enche a boca e diz assim: eu avisei que não era pra trocar o óleo de câmbio. Não, tem que trocar, porque se você não trocar e for rodar 100 mil quilômetros da especificação que eles usam, entendeu? Porque muitas das vezes, para você atingir 100 mil quilômetros, você passa anos, 5, 6, 7 anos para atingir. Até então, aquele óleo ali já virou uma carniça ali dentro. Aí você vai lá, põe um óleo novo, pronto, tira aquela sujeira das paredes do câmbio, entra dentro do corpo de válvula de solenoide e trava tudo. Aí vai ser obrigado o quê? Abrir o câmbio. Não esperem para fazer a manutenção do carro de vocês em cima de viajar. Se você viu lá, o óleo do câmbio está muito escuro, beleza, faça uma parcial. Primeiro, uma parcial. Não troque ele direto, tá? Inclusive esse carro aqui, ele não tá preto, ele tá um pouco avermelhado, já virando quase marrom. Eu ainda tenho que chegar e fazer uma parcial, tirar aqueles 5 litros, botar um 5 litros novo, entendeu? Para dar aquela reajustada, para ir tirando aos poucos as sujeiras do corpo de válvula, para na hora quando eu for fazer a troca definitiva não estar tão pregnada ainda as peças. É por isso que às vezes o pessoal fala assim: troca com 100 mil, mas com 40, 50 mil você faz uma parcial. Aí beleza. Aí é outra história, é outro negócio, entendeu? Você fez uma parcial, você tirou uma boa parte daquele óleo, entendeu? Velho que tava ali, você colocou óleo novo para trabalhar com óleo velho, para começar a limpar as peças de novo. E quando você for fazer a troca de óleo, entendeu? Total, tá mais de boa, entendeu? O carro não vai sofrer tanto quando você fizer a troca total de óleo. Vai ficar show, entendeu? Vai ficar show. Então quer dizer, tudo isso aí vocês têm que levar em consideração. Tem tanta gente aí no YouTube dando tanta dica aí, entendeu? Para fazer uma preventiva, uma troca de óleo de câmbio automático, uma troca de óleo de câmbio manual, entendeu? Que câmbio manual também se troca assim a cada 2 anos, que o óleo é mais grosso do câmbio automático. A engrenagem mais robusta, entendeu? Mais rígida, você tem que trocar, entendeu? A cada 2 anos ou 30 mil quilômetros para você fazer essa troca. Então vamos levar em consideração aí, tá? Vamos levar em consideração. Para quem possui caminhonete, essa daqui é autoblocante. Ela não é estriagem e como é que eu posso dizer? E anilha, a vedação. Ele é configurado em porta, então quer dizer, é mais difícil a ponta de eixo se soltar do diferencial. Já muitas vezes eu já vi na estrada S10, Ranger, que usa aquele diferencial por encaixe, né? Por batida de pino, que eles, às vezes eles se soltam e você vê lá a ponta de eixo lá na carra do cacete e a caminhonete lá embaixo, entendeu? O óleo do diferencial também se troca, tá? Por incrível que pareça, a cada 30 mil quilômetros você tem que trocar o óleo do diferencial por completo. E se possível, abrir aquela tampa, fazer a limpeza de toda a junção, para não contaminar a sujeira. Se você nunca fez a troca de óleo dessa sua caminhonete, entendeu? Desse seu veículo que usa diferencial traseiro, entendeu? Para propulsão do veículo, se você nunca fez, primeiro você tira, olha o estado do óleo, como é que tá. Se ele tiver muito escuro, se ficar aquela graxa mesmo, descer aquela graxa nojenta, tira a tampa,
pega um WD, sai lavando ali tudo aquilo ali para tirar toda aquela sujeira, tá? Para poder deixar o mais limpo possível. Você tampa, coloca lá uma juntinha lá de silicone, você coloca a tampa, espera 5 minutos para poder a junta fazer um efeito melhor e põe o óleo de volta. E que aquilo ali não vai agredir o seu veículo se você fizer isso. Não vai, tá? Esse daqui ele pega 3 litros e 200 ml. 3 litros e 200 ml de óleo LS Texaco 85140, tá? Eu vou optar colocar esse óleo. Por que eu vou optar colocar esse óleo? Porque é um óleo muito bom, específico para diferenciais LSD, que é Limit Speed Differential, entendeu? Que é um diferencial deslizante limitado, porque ele usa a função 4x4 e blocante aqui no painel. Eu posso bloquear ele aqui e ele travar lá atrás, para os dois pneus traseiros eles girarem junto. Eu também posso transferir a tração, desligar a tração lá atrás e colocar aqui só na frente para colocar a propulsão, entendeu? Só aqui na frente. Só que o óleo que vai aqui na frente não é o 85140 ou específico pelo fabricante 7590, tá? Que é para lugares mais frios. Vocês têm que se lembrar que essa caminhonete aqui, o projeto dela foi fabricado para rodar no Japão, entendeu? A Triton que veio já para explodir o mercado brasileiro. Ele foi fabricado especialmente para o mercado brasileiro. Aí já é totalmente diferente, é outra montagem, entendeu? É outro projeto, é algo totalmente diferente. Então que essas caminhonetes aqui, o apelido dela é chaleirinha, porque ela esquenta. O radiador dela é um pouco mais fino. Mas se você manter o sistema de arrefecimento limpo, sem degradação nenhuma, colocando água correta, aditivo correto, tudo bonitinho, fazendo limpeza no radiador, ela não vai esquentar nunca. Porque como eu já falei aqui pra vocês, eu trabalhei 1 ano e 2 meses com uma caminhonete dessa lá, Hilux capotando, quebrando diferencial, ponta de eixo da 4x4, a bexiga toda, S10, frontier nem se fala, e ela aqui ainda continuava rodando. Não teve nenhuma incidência, a não ser de batida mesmo, mas em questão mecânica não teve nenhuma incidência com essas caminhonetes, tá? Pode perguntar com qualquer outro mecânico aí. O motor dela é robusto, é tão de tal que hoje ela é usada nas HR Bongo caminhões para levar peso, porque aqui aguenta pau, aqui é pauleira. Sabendo trabalhar com ela, você vai rodar anos. Mantendo, você vai rodar anos. E em qualquer carro você vai fazer isso aí, tá? Então, use a especificação melhor, tá? Veja a especificação de cada óleo, diferencial. Lembrando, eu estou mudando pelo fabricante porque a própria Mitsubishi abriu um leque, entendeu? Abriu um leque para uso em locais quentes, tá? Em locais que que tem uma temperatura mais alta. Porque numa temperatura mais alta, o óleo que está lá atrás, ele vai esquentar e vai ficar em ponto de fervura. Se você coloca um 7590, se por exemplo, chegar lá na Bahia, tiver aí, vamos supor, temperatura de asfalto 40 e ela ali naquele trabalhado lá, ó, o que vai acontecer? Vai esquentar o óleo e ele vai perder um pouco a sua lubrificação, fazendo com que as peças lá atrás venham a se desgastar. Para aqui dentro de São Paulo, eles pedem para usar o 90, é o 75 ou o 80-90, entendeu? Porque ele tem uma lubrificação mais rápida, mas em compensação, se eu for pegar uma viagem, ele vai afinar muito mais do que o esperado. Então é o seguinte, é um leque que a Mitsubishi abriu, que eu estudei, eu vi e que foi comprovado que é o melhor a ser usado, o LS Texaco 85140 para longas viagens e alta temperatura de carga do motor, tá? Então, visando aqui para vocês, procurem fazer a limpeza do sistema de arrefecimento de vocês, a troca de óleo, de câmbio, diferencial, do motor correto, não fugindo da especificação do motor, tá? Para que vocês venham fazer uma viagem boa, próspera, sem grandes contratempos.
ficarem de olho em vazamentos de óleo embaixo do motor, principalmente quando vem de retentor de volante e retentor de polia. Porque quando você tá, principalmente retentor de volante, se você tá ali em longas viagens, ele para de vazar. Por quê? Ele não tem pressão de cárter lá embaixo, ele tá com mais pressão para cima do motor. Então quer dizer que você vai parar. Mas quando você para o veículo, ele esfria, ele vai vazar mais. Porque ele laceou. Então tem que verificar a questão de retentor, tem que verificar retentor de câmbio, entendeu? Dá para viajar? Dá. Mas para você não ter preocupação na hora quando você parar o carro, dormir, na hora quando você se levantar até aquela pocinha de óleo, já faz o serviço. Ou você vai estudando. Se der esse problema no meio da viagem, não fique preocupado, só vai estudando. A cada parada que você der, que você desligar o carro, esperar 15, 20 minutos, deixa o óleo baixar, você vai lá e completa o óleo e segue viagem, tá? Agora já vazamento de cárter, como é que eu posso dizer? Eu não aconselho. Porque no vazamento de cárter, a pressão que tá ali embaixo do motor, porque tem pressão. Eu não sei se vocês, quando vocês já perceberam, quando o motor tá quente, você abre a tampa, sobe aquele vaporzinho do motor. É normal. Aquele vaporzinho do motor é a pressão de óleo, que é o óleo, entendeu? Em ponto de temperatura. Ele evapora um pouco, entendeu? Aí aquela pressão ali, com o sistema fechado, que eu acho que você já deve ter percebido, que tem uma mangueira que sai ali do anti-chama, ali na parte de baixo do motor, e vai direto para a admissão, para fazer com que o motor venha queimar aqueles gases, entendeu? E nisso, o que é que acontece? Se aquele suspiro estiver entupido, ele vai jogar mais pressão para dentro do motor. Aí naquela pressão vai abrir mais a fissura na tampa do cárter, fazendo com que o óleo venha derramar gradativamente na viagem. Tem dois parâmetros aí, entendeu? Entre vazamento de retentor e vazamento de cárter. Tudo isso tem que ser estudado. Leve para um mecânico de confiança de vocês, que não vão fazer, não vão enganar vocês, entendeu? Leve para um mecânico de confiança, explica a situação, fala que você vai fazer uma viagem grande, entendeu? E ele vai dar o parecer de vocês. Se tiver algum problema, ele vai fazer e vai indicar o que você deve fazer, as peças que você vai usar, tá? Se ele disser assim, não, dá para ir, é na confiança dele, vai embora, cacete, pau. Mas sempre no meio da viagem você olha o nível do óleo e o nível da água, tá bom? Não se esqueça, passou de 5 anos, dá uma limpada no radiador, tá? Se você tem um carro aí há mais de 5 anos, mesmo usando aditivo, dá uma limpada no radiador, porque queira ou que não queira, um próprio motor ele solta, entendeu? Umas fuligenzinhas que vai direto pro radiador e fica lá alojado, fazendo que se entupa, entendeu? Algumas passagens de óleo, aliás, algumas passagens de água, igual aconteceu comigo no Cerato, tá? Eu fiz toda a limpeza do sistema de arrefecimento, mas eu não tirei o radiador para limpar, para varetar. E quando foi feito, quando eu viajei na primeira, segunda, terceira viagem, teve aquele problema lá que estourou o radiador no meio do caminho. Mas vamos que vamos. Eu espero que esse vídeo de hoje sirva de orientação para vocês, para que vocês possam fazer a viagem de vocês tranquila, de boa, né? Sem grandes problemas, tá? A prevenção é a melhor arma do que você ter um grande prejuízo na estrada. Vamos que vamos? Vamos lá, até a próxima.